terceira rodada com problema de arbitragem, hein? Pelo amor de Deus, todo mundo reclamou de tudo quanto é lado. Olha, é um questionamento danado. Deixa eu chamar o Roberto Abras. Boa tarde, Roberto. Um abraço. Boa tarde. Deixa eu justificar a manchete. Galo fez troca-troca na defesa, vai fazer no ataque, enfim. De qualquer maneira, o Atlético tá aí já. Aquela situação que vinha se arrastando, se o Godin sair, vem Gemerson e a coisa acabou acontecendo. E o próprio nosso Mohamed, o turco, anunciou no domingo, sim, Godin está partindo para a Argentina e tal. Isso. O Atlético já tinha praticamente acertado a situação do zagueiro Gemerson. O Gemerson volta para o Atlético. Engraçado, ele teve do Corinthians, voltou para a França e agora tá voltando. Ô Pedro, você tem, porque Pedro, ô Léo, você tem aí aquilo que a gente buscou a respeito do Gemerson, a sua passagem pelo Atlético. Me recordo que ele estreou no Galo, no bom sentido, que ele veio da base para cima, numa competição, e foi na Argentina. Ele entrou no time e o Galo ganhou um jogo lá. Você tem esses detalhes aí, grande Léo? É verdade, Abras. Foi o primeiro jogo dele como titular, na verdade, pelo Atlético, né? Isso. Foi na decisão da Recopa contra o Lanús em 2014, dia 16 de julho de 2014. Então, vai fazer aí cerca de 8 anos, né? 8 anos, na verdade. Passa, né? O primeiro jogo dele como profissional pelo Atlético. O Galo venceu por 1-0, foi o jogo de ida contra o Lanús, lá no estádio La Fortaleza, na Argentina. O gol foi marcado pelo Diego Tardelli, aos 20 minutos do segundo tempo. O Atlético teve Vitor Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Emerson Conceição, Pierre, Leandro Donizete, Tardelli, Mike Suel, Ronaldinho Gaúcho e também o André. E aí no segundo tempo até entrou o Guilherme, que deu até o passe pro gol do Tardelli, e também o Jô, que entrou na vaga do André. Olha o time, hein, Roberto? O Atlético fez um treinamento à tarde numa universidade na Grande Buenos Aires, e o Levi falava a respeito, estava confiante. Agora, é aquela história, o jeito que jogava do lado do zagueirão, Luiz Alberto, né? Aí, meu amigo, ele segurava. E o Jefferson fez uma jornada maravilhosa. O Atlético arrumou uma grana boa, né? Foi pra França, está de volta. É aquela história, agora não custa nada. O Atlético não tem bancado a compra, tá bancando o salário. O que deve, esta é a situação do Gemerson, o que deve acontecer a qualquer momento, Allan Kardec. Eu gostaria de ter uma opinião. Fizemos o levantamento dele aqui, me recordo dele conversando no Vasco, fazendo gol, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá. Quem pode falar muito a respeito dele é o Hulk, né? Porque tá na China, o Hulk veio da China. Eu te confesso que é um jogador que não foi assim muito falado nos últimos anos. Teve na China, ou tava na China há 6 anos. O que eu posso falar do Allan? Eu te confesso que nada, não sei você, Dimara, Léo, a respeito do Allan Kardec, que é um jogador que pode estar chegando pro Galo até sexta-feira, deve ter o acerto. Além também do Pedrinho, né, que tá no Shakhtar. Você sabe, Roberto, que você analisando, aí você pega Pavon... Esse eu descarto. Você descarta, né? Pois é. Não, eu descarto e gente do Atlético também descarta. Então tá. Aí, o então, empresário dele é muito forte. Falando então do Pavon, do Allan Kardec, do próprio Gemerson, a minha maior preocupação em relação aos três é realmente a condição que eles chegam, sabe, Roberto? Porque além de estarem fora do país, eles já têm um bom tempo que eles estão parados, né? Ou em virtude dos times que estavam lá, como o caso do Shakhtar em relação à guerra e tudo mais, ou na China, que daí a gente sabe até pelas informações que chegam de lá, que o trabalho físico não é o mesmo daqui, não é o esperado, é diferente. O Pavon, que teve esse monte de situações na carreira dele também. Então, talvez a minha maior preocupação em relação... Não dá pra gente dizer, você tá corretíssimo, como que eles estão, porque a gente não sabe.
né, nem jogando eles estavam. A gente só vai saber isso numa chegada. E aí me preocupa, porque tem a janela de transferência, porque tem a chegada, uma adaptação. Quanto tempo tudo isso vai demorar para que realmente o Turco tenha esses jogadores ou a reposição pedida? Nominalmente, né? Nominalmente, pelo que eles fizeram na carreira, eu diria que podem sim acrescentar, né, em termos de banco, em termos de opções táticas para o técnico. Mas, por exemplo, trazendo mesmo a história do Gemerson, a gente chamava o Gemerson de garoto quando ele saiu daqui, né? Já vem um cara muito mais experiente. Pode acrescentar o Atlético? Muito, né? O Allan Kardec é experiente? Muito. Pode acrescentar em termos de experiência? Muito. É o mesmo caso do Pavão. Mas eu tenho uma preocupação com essa questão física. E você, Léo? Também. O Allan Kardec é um jogador de 33 anos, não joga desde abril, quando ficou sem clube na Ásia. Por lá passou 6 temporadas, 127 jogos, 69 gols. Então são números que a gente vai buscando. Agora, realmente, a parte física preocupa. Mas é o preço que o Atlético paga ou o preço que o Atlético não paga, justamente, né? Porque, como disse o Abras, pelo tipo de negociação, né? Buscando esse tipo de negociação, atletas disponíveis no mercado, são atletas até caros, né? São atletas que são valorizados, mas disponíveis no mercado, então já estão há algum tempo sem jogar. E é aquele detalhe, Dimar, o Atlético vai buscar jogador para essa temporada, né? Ou já está pensando a longo prazo? Pois é. Porque se for para essa temporada, o Atlético derrapou no início do Campeonato Brasileiro, está pensando em título do Brasileiro, então precisa de uma resposta por agora, logo na janela de transferência, chegou, para daí a pouco já está entrando em campo, e que o campeonato é jogo em cima de jogo. Então, talvez é essa interrogação que bate, né? Mesmo não é um atleta que está em atividade, pelo menos desde abril não joga, vai pedir tempo para recuperar a forma física. A gente não sabe como é a readaptação ao futebol brasileiro também, que muitos atletas sempre falam disso. Então, por isso gera um pouquinho de dúvida, né, Abras? Eu acho que a política do atleta está naquela de não investir 10 milhões de dólares, 30 milhões e tal, como o Flamengo fez agora com o Cebolinha. Claro. Outras equipes, Palmeiras fez não sei o que, o outro fez de lá, o Inter fez. O atleta tá naquela, o cara tá com um passo na mão, vamos arriscar para cima dele, troca de salário, né? O que tá acontecendo. As transações do atleta tem sido nessa base, né? Você vê o Pavão, por exemplo, o atleta esperou o jogador, o contrato dele venceu, ficou passe livre e investiu, botou uma grana na mão dele, não fez dívida, tá devendo, a FIFA tá cobrando, essa coisa toda. O atleta tá na questão de oportunidade, né? Agora o que me estranha é o seguinte, o Allan Kardec tem uma moral em São Paulo, o Corinthians está que busca um 9, busca daqui, como é que o Allan Kardec, o Corinthians não pensou, chegou a falar, lembra o Diego do Atlético, que falou, não sei o que, de repente, não, o Allan Kardec, o Pedrinho revelado pelo Corinthians, tá dando sopa, Pedrinho, não sei, vai jogar onde no time do Atlético? Porque ele é um meia, né? É bom a gente deixar claro. Essas coisas e mais uma que eu acho que a gente também tem que falar, eu respeito demais a política que cada clube adota, porque quem sofre no bolso são eles, né, Roberto? Agora, por exemplo, quando você pega, no caso do Godin, né, mesmo com o acerto e tudo mais, e a gente tem a matéria lá no nosso portal, você vê que pelo que ele ganhava e tudo mais que foi envolvido, entre luva, salário, não sei o que lá, o Atlético acabou pagando 440 mil por jogo que ele fez, porque ele só fez 9 partidas, né? Justo, E aí, então, é isso que você falou, é o arriscar, né? Pode dar certo e pode não dar, né? Enfim. O Atlético... essa do Godin, o Lério não vai ficar muito feliz, não, que o Lério gostava. Nada contra o Godin, titular da seleção do Uruguai, pô, vai disputar a Copa do Mundo, pô. Não deu sorte, vacilou daqui. Mas outros vacilaram, Natan tem vacilado que não é brincadeira. Mas é um jogador que é do Atlético, é um jogador que não custou nada ao Atlético. O Atlético foi lá no Atlético Goianiense, buscou ele de volta. O Cuca foi lá, vamos trazer o Natan, trouxe. Vacila daqui, vacila dali, mas é um jogador que o Atlético não investiu. Quanto ao Godinho, aconteceu no que era um cara que veio da seleção, titular da seleção do Uruguai, e que vai disputar uma Copa do Mundo. Não foi feliz, tudo bem. Agora troca, vai sair o Godinho, vem o Gemerson. E para falar a respeito de treinamento, vai acontecer no período da tarde, lembrando que, te confesso, mais 2 horas, 3 horas,
3 horas, ingressos esgotados. Já foram vendidos 52.980. Atualizado agora pelo Pedro Tavares, que é o homem que cuida desta situação. Já sabendo, Jair foi operado da mão, não joga. O Otávio deve jogar. Eu volto na segunda parte. Ok, Abras, até daqui a pouco então com mais Atlético aqui dentro do Super FC, o Atlético prometendo aí mais uma vez casa cheia, claro, contra o Flamengo, esse jogo amanhã às 9:30 da noite, claro, transmissão do Show de Esporte da Super com Pedro Abílio. Vamos agora com o destaque final do Atlético, está de volta, Roberto Abras. Bom, eu busquei detalhes a respeito da presença do Allan Kardec, a informação que se tem chegaria essa semana, mandei uma mensagem ao mandatário do Galo. Allan Kardec chega até sexta, tem impasse, mas tem chance. Tem impasse, mas tem chance. Sinal de que ainda existe alguma coisa pendente, mas a chance é muito forte para que o Allan Kardec realmente venha para o Atlético. Muito bem, jogadores do Galo vão trabalhar no período da tarde. A ausência será do Jair, mas como já o Otávio esteve no clássico contra o Flamengo, é uma situação diferente. A gente observa dos comentários que a gente comentou muito assim que aconteceu a vitória, em termos de que agora Copa do Brasil é mata-mata, é uma competição de Mara, você se recorda, ele comentou, a situação diferente, completamente diferente, né? Quer dizer, é uma decisão 180 minutos, você não define nada amanhã, vai definir no segundo jogo. E aí vamos sentir o drama, como entra o Atlético, como entra o Flamengo. O Atlético tem, imagina, em 10 dias, teve o Brasileiro, Vitória, tem hoje, amanhã, né? Tem Copa do Brasil, no sábado tem Fortaleza, que é Campeonato Brasileiro, no domingo o Atlético embarca para Quito, Equador, porque na terça-feira tem aquela fase da Libertadores, é o Omelec. Os ingressos, a gente fala, às 6 da tarde, até lá, esgotados para Atlético e Flamengo, amanhã, 9:30 da noite. Um abraço, até o debate.